Oi, alunos, tudo bem? Da última vez teve alguns probleminhas no áudio, né? Na verdade é no aplicativo, tá, gente? Então não posso fazer nada. Então hoje eu vou usar meu canal aqui no YouTube, né, para falar um pouquinho da aula 2, tá bom? A aula 2 traz um pouquinho da ideologia, né? De ideologias, de ideias que estavam, né, entre aí o século XVIII, século XIX, aí vagando aí pelas pessoas, né? E o que isso vai transformar a vida das pessoas, tá bom? E aí, né, a gente já falou, ele começa falando logo sobre o capitalismo, né? Para quem acompanhar aí, eu já coloquei aí a apostila para vocês, tá? E que ela vai criar uma oposição entre os burgueses, que eram as pessoas que detinham o capital, ou seja, os donos das fábricas, das indústrias, né, as pessoas ricas, né, e o operário. Quem é o operário? Aquela pessoa que tem que trabalhar, que tem que vender a sua força de trabalho para ganhar um salário, né, nessa fábrica, nessa indústria. Tá bom? E aí, esse acirramento, né, entre o burguês e o operário é que vai gerar, segundo, né, o Marx, o pensamento marxista, que vai ser muito importante aí para essa época, né, uma época de transformações e tudo mais, né, nessa época essas ideias, né, de Marx, elas vão influenciar principalmente o operariado a fazerem greves, né, passeatas e tudo mais, tá? Então, nesse pensamento marxista, que também vai ser chamado de marxismo utópico, o que é utópico? Né? Um pensamento, né? Então, o Marx, o Engels, né, eles vão pensar aí o que esse capitalismo vai se transformar, né? Então, esse capitalismo, segundo o Marx, né, ele ia ter uma transformação que com esse conflito que existe, né, entre os burgueses e operários trariam para uma nova era, tá? Que aí ele vai pensar como é que seria essa nova sociedade e tudo mais, que ele vai dar a sociedade do social, das pessoas, em que as pessoas tomariam o poder, né, e não os burgueses, né? Então, esse vai ser o socialismo utópico, tá, gente? E aí vai aparecer outras ideias também, não são só o capitalismo e o socialismo que aparecem, né? Vai aparecer o anarquismo, né, que são as pessoas, né, que vão defender que não deve haver forma de Estado, não deve haver organização, que a organização é ruim para a vida das pessoas, né, para a sociedade, então não haveria, né, Estado, e muitas pessoas, né, vão aderir, né, esse movimento anarquista existe até hoje, tá, adeptos, né, eles têm símbolo, tem, né, então eles pregam isso, que não deve haver Estado, que o Estado é prejudicial para as pessoas, né, para a sociedade, tá? As ideias de Adam Smith, né, que a apostila vai falar. Quem é o Adam Smith? Ele vai ser muito importante, né, para as ideias que aparecem até no Brasil, tá, gente? Mas principalmente nos Estados Unidos, onde ele vai influenciar muito essas ideias, tá? Ele vai ser o pai, né, do novo capitalismo, que ele vai pregar o liberalismo econômico, em que o Estado não intervém nessas questões capitalistas, né? E ele vai, digamos assim, ter várias ideias e tudo mais que vão ser seguidas, né, nos Estados Unidos, né, e outros países também que, né, depois vão se espelhar nos Estados Unidos, né, para fazerem essa revolução mais tardia e tudo mais, né, como é o caso também do Brasil, tá? Então temos, né, capitalismo, esse anarquismo, socialismo, né, e no final, né, na atividade, tá, aparece um pedacinho do Manifesto Comunista, que é um dos trabalhos, né, uma das obras mais conhecidas, né, do Marx, né, que ele vai dar
digamos assim, é meio que uma cartilha, né, trazendo todas as ideias socialistas e o que elas, né, devem fazer, como é que deve ser a implementação e tudo mais, né? Então, ela é de fácil leitura, tá, gente? Ele fez tipo uma cartilha mesmo, né? E aí, né, esse trabalho que foi publicado em 1848, tá? Vocês vão ver aqui, eles vão botar, né, um trecho aí, né, e vão pedir para vocês darem algumas ideias, né, que existem nessa questão, né, do socialismo, o que ele defende e tudo mais. Então, uma coisa bem simples, tá, de fazer de atividade, tá bom? Acho que dessa vez foi só isso, porque eu já tinha falado bastante, né, dessas questões das ideias que estavam surgindo, que elas vão alterar, sim, porque o operário, né, não vai ser só uma massa de manobra, né, vai começar a entender algumas ideias, vai exigir também, né, algumas coisas, porque nessa época da Revolução Industrial, do início das primeiras fábricas, a vida do operário não era nada fácil, tá, gente? Trabalhavam-se muitas horas, sem, digamos assim, legislação nenhuma. Então, os patrões, né, abusavam bastante dos operários, tá? Tinham jornadas de trabalho de 10, 12 horas, com crianças pequenas trabalhando, né? E muitos acidentes de trabalho, botavam em lugares insalubres e tudo mais. Então, essas ideias até, tá, gente, ajudaram também nessas questões do aparecimento das leis trabalhistas, dos primeiros sindicatos, as primeiras greves e tudo mais, né? Então, isso vai ser importante para influenciar essa ação operária também, tá bom, gente? Então, um beijo, até a próxima aula.